A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Ora, aqui estamos para mais um programa da Voz dos Açores, a partir de Ponta Delgada, dos estúdios da SMTV. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Idalina Andrade Gonçalves, natural da Ilha Terceira, residente no Rio de Janeiro, Brasil, há mais de 40 anos. Tem-se afirmado naquele país pela sua ação qualificada e irreverente como docente universitária, membro e colaboradora de inúmeros organismos com elevado prestígio internacional e como defensora acérrima dos Açores em terras brasileiras. Bem-vinda ao nosso programa. É um prazer. Quanta alegria, quanto prazer tê-la aqui conosco. É um prazer, uma boa tarde. Já não nos vemos há alguns anos. Eu não diria anos, alguns dias. Alguns dias. Mais elegante. Mais elegante, não é? Idalina está na mesma. Não, a gente lindíssima, tenta. Lindíssima. Nós tentamos. Sempre charmosa, uma mulher distinta. Obrigada. E uma mulher que tem feito um percurso lindíssimo no Rio de Janeiro. Quem é que não a conhece no Rio de Janeiro pela sua ação e pelo trabalho que tem feito em prol das artes, em prol dos açorianos, dos portugueses em geral? Muitos parabéns por esse trabalho. Obrigada. Eu começava por recordar, mais uma vez, que é natural da Ilha Terceira. Sim. Como é que uma jovem que imagino lindíssima da Ilha Terceira vai parar ao Brasil? Foi através de um casamento. E recém-casada, logo em 3 meses namorar, noivar e casar. E fui para o Rio de Janeiro com 17 anos, é uma garota realmente. Comecei a criar os meus filhos, tive 4 filhos, morreu um, tive 3 meninas. E a vida foi indo, foi bonito, sim. Mas chega um momento que é necessário você fazer alguma coisa mais. Porque todos nós precisamos deixar uma sementinha na nossa passagem, né? E aí eu voltei a estudar, porque eu tinha feito, era o liceu, voltei a estudar e dei aulas, foi importante. Mas estudou exatamente o quê? Eu fiz... A sua propensão na altura? Eu comecei as suas preferências? Eu comecei por uma coisa área? muito interessante. Pintura sobre porcelana. Dei aula, fiz exposição na Ilha Terceira, numas festas e recebi premiação. Foi muito interessante, muito prazeroso mesmo. E isso foi bom, mas estava faltando algo mais. Voltei e fiz a Universidade de Psicomotricidade. A psicomotricidade é uma recuperação do ser humano, né? Trabalhei um tempo e voltei novamente a fazer biomedicina, para uma complementa a outra. Mas já ao nível de estudos graduados? Sim, tudo universitário, né? E fiz pós-graduação em vários e cheguei ao mestrado e fui para a Fiocruz, que é considerado no Rio de Janeiro o lugar da pesquisa. E depois fui convidada para fazer pesquisa no Antônio Pedro, que é do Hospital Universitário Federal de Niterói. E essa investigação centrava-se em que área? Pesquisa genética, pela minha vontade, porque não era identificada as doenças açorianas, estavam todas julgadas como a doença dos pezinhos, tudo andava no mesmo... Sabia-se que tinha, outros diziam que era esclerose múltipla, enfim, não havia uma distinção. E, por conseguinte, consegui lá no Antônio Pedro pessoas maravilhosas, professores que me incentivaram a continuar. E fez-se pesquisa e começou-se a perceber que tem muita doença da Machado Joseph, que não é uma coisa açoriana como foi conhecida, como ela se iniciou, mas sim os cromossomos, quando há muita consanguinidade, gera patologias. Então fiz esse trabalho e foi muito interessante, tive professores maravilhosos que acreditaram e isso é bom. Mas chega um momento que a gente já não é tão jovem assim e diz, bem, eu tenho que deixar alguma coisa maior. Não é que eu seja ninguém, mas eu queria e quero deixar uma semente em que se possa dizer os açorianos passaram aqui. E não só uma historinha qualquer.
E será que a professora Idalina nos poderá falar um bocadinho sobre a chegada dos açorianos ao Brasil? Sei que é uma estudiosa, vem das áreas médicas, mas faz depois uma incursão muito forte e estuda a presença açoriana no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Quem são esses açorianos que chegam ao Rio de Janeiro e que vivem no Rio de Janeiro? Olha, tem histórias muito bonitas de açorianos no Instituto Histórico Geográfico no Rio de Janeiro, de grandes jornalistas. Nessa época em que que Dom Pedro vem para Portugal e houve aquela, não sei como chamar, a guerra dos liberais, e alguns não aceitaram e foram para o Rio de Janeiro. Dom Miguel Cá, Dom Pedro no Brasil. E voltam, aí é Pedro II. Temos muitos jornalistas que vão para o Rio de Janeiro, mas como você coloca, quem começa? O pouco que eu tenho pesquisado, porque tem muito para fazer, você chega ao estado de Pernambuco, a Recife, e você começa vendo a história, e vai ao Maranhão e vendo a história açoriana dentro, que são aqueles que estão na frente, comandando. E temos santos também. A Companhia de Jesus foi um motivo muito importante da religião no Brasil. Na igreja mais importante que tem em Salvador, que era a antiga catedral, não é? A sacristia tem no teto as fotografias de todos os que se destacaram na Companhia de Jesus, inclusive Francisco Pinto, um açoriano da Ilha Terceira que virou santo. Por que virou santo? Costumam dizer lá no Brasil, no Ceará, que se houvesse dinheiro bastante, ele seria tão santo quanto os outros, porque ele é dos primeiros que chega ao Ceará para converter índios. E nisso tem outros índios que não aceitam, coisas que são normais nessas. E ele é cortado de cima a baixo, ele é degolado, ele é esquartejado, enfim. Mas os índios que o apoiavam recolhem esses pedaços e guardam e ficam venerando. E hoje tem uma igreja em Ibapava, no Ceará, no estado de Ceará, que é ao norte do Brasil, onde veneram Francisco Pinto. E na sua opinião, como é que foi possível a expansão do Espírito Santo pelo território brasileiro? Justamente porque os açorianos, para eles, aquilo que nós lemos e escutamos dos nossos antepassados, o Divino Espírito Santo, quando a terra tremia, era a fé, e no Divino Espírito Santo para acalmar, ou seja, porque não se conhecia, mas mesmo que se conhecesse, a força do Divino Espírito Santo é uma coisa que vem da origem primitiva, porque os próprios, a tribo judaica, quando ela ia para os campos, ela levava o Espírito Divino. Então o Espírito Divino é simbolizado para nós em coroa, mas é uma força maior que nos traz. Porque o Espírito Santo é uma prática judaica. Sim. Isso já toda a gente percebeu e já está estudado. Sim. Não é uma prática católica. Foram os judeus que promoveram o Espírito Santo. Sim, e o Pai Nosso que Jesus nos ensina no aramaico, vem do aramaico. É bem primitivo tudo isso. Então essas forças que nós carregamos, nós trazemos dos nossos ancestrais. É muito bonito, os nossos ancestrais nos ensinaram, e essa força é levada pelos açorianos, alguns com vontade, outros não, pelos caminhos dentro do Brasil. Mas em todo o lugar que eu já cheguei, no Brasil você vê a fé. E as pessoas sabem que essa é uma prática religiosa que foi levada pelos açorianos, ou de uma maneira geral já se diluiu essa presença e esse conhecimento histórico? Eu penso que no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns outros possa ainda se ter esse conhecimento, mas nos outros estados não, porque nós encontramos as rendas que são levadas
por nós, açorianos, para lá, e se você chega perto, elas hoje é o artesanato local, não sabem que veio daqui. E é o artesanato, e é o folclore, é a música, são as danças, a comida. Isso, tudo isso. E isso, inclusive, como eu agora recordo, o professor que já falecido, Arthur Rios, um grande filósofo, ele numa palestra, ele declarou que a base da família brasileira era dentro da forma como foi a família açoriana que chegaram. Por quê? Porque os açorianos levavam a sua dona, uma palavra bem bonita, porque nós aqui nos Açores não era mulher, era a minha dona. Uma forma tão bonita, tão amorosa de classificar a mulher, né? É isso. Então a família açoriana e personalidades que hoje, olha, a Academia Brasileira de Letras, a pessoa que é o patrono da academia é Machado de Assis, filho de uma lavadeira açoriana da ilha de São Miguel e de um pai, um mulato ferreiro. E os açorianos já isso é lindo, isso é muito lindo. Os descendentes de açorianos já ofereceram ao Brasil, inclusivamente, presidentes. Sim. Vários presidentes. Vários, inclusive quando se fala Getúlio Vargas, se fala Açores. A família Vargas é desde o Faial até a Ilha Terceira, a família Ornelas. Então isso é muito bonito. Eu acredito e tenho uma certeza que temos que ter muito orgulho dessas ilhas maravilhosas que são os Açores. As casas dos Açores que estão implantadas em vários estados do Brasil têm cumprido com esse objetivo de divulgar os Açores, de levar os Açores mais longe e de promover essa consciencialização desse potencial açoriano que se mantém até hoje na história do Brasil. Eles têm feito um trabalho bom e eu acredito que o que eu pouco posso falar, porque eu não conheço as outras, mas o Rio de Janeiro agora tem jovens, não é que os outros não fossem jovens, mas é que tem jovens que, através da internet, têm facilitado esse conhecimento mais aprimorado. E nós temos jovens no Rio de Janeiro que estão muito empenhados em desenvolver, inclusive o presidente da Casa dos Açores no Rio de Janeiro já é um carioca, ele é filho de açorianos. Então eles têm tido, sim, têm feito, de acordo com as suas possibilidades, mas têm feito, sim, um trabalho bonito. E tem uma casa fantástica. Linda, as nossas varandas. Das melhores casas dos Açores, em termos arquitetónicos. É muito bonita. E de amplitude de espaço. Muito, está muito. Precisamente... E eles têm feito da forma que eles podem, mas têm feito, sim. Eu acredito que à medida que vão tomando a consciência, e tem uma coisa muito importante no Rio de Janeiro que talvez nos outros lugares não tenha, na Zona Sul, no lugar que é considerado mais nobre, que é a Zona Sul, nobre que eu digo é de pessoas de financeira, não é que sejam pessoas melhores, mas que tenham mais um poder aquisitivo. No Leblon temos a Praça Antero de Quental. Isso é uma honra para nós, açorianos, ter uma praça com o nome do nosso maior poeta, Antero de Quental. Mas nós aí já estamos enverdando para um caminho diferente, porque falamos da medicina, falamos um pouco da comunidade açoriana, mas a Idalina tem esta marca açoriana que tem defendido, pela qual luta, inclusivamente essa praceta, Antero de Quental, tem o seu cunho, ou não? É fruto do seu trabalho? Foi fruto do seu trabalho? A gente faz um pouquinho, e tenho encontrado pessoas que acreditam na minha ideia também, porque uma andorinha não faz um verão sozinha, jamais, é preciso ter um grupo, e realmente eu tenho brasileiros, isso é um orgulho para mim dizer, pessoas de maior nível social e cultural que têm acreditado nas minhas ideias, no meu trabalho e tem ajudado a ser feita alguma coisa. A sua ação transcende a comunidade açoriana. Sim. Sempre em prol da comunidade açoriana, mas a Idalina tem outros recursos, tem outros contatos. Como que instituições têm trabalhado, que a têm catapultado para um posicionamento tão distinto, tão elevado?
na sociedade carioca. É como eu disse, quando você trabalha acreditando, mas não querendo, não é que não seja necessário, mas não querendo uma resposta do que é que eu vou ganhar com isso. É uma expressão que parece muito dura, mas é verdade. Não, é um trabalho para que o nosso nome de português açoriano, porque isso eu sempre vinculo, português açoriano, porque é dessa forma que você pode levar o teu nome, mas mostrando um trabalho. Eu sou da Academia Luso-Brasileira de Letras e foi o primeiro lugar que isso foi colocado uma cadeira a Antero de Quental. E isso não tinha ninguém açoriano, mas na Academia Brasileira de Letras teve correspondentes açorianos, Vitorino Nemésio, Teófilo Braga. Então esses nomes, quando você pesquisa e percebe que houveram nomes que já andaram divulgando, por que é que a gente não pode pegar esse caminho e também continuar botando a nossa sementinha? E também é membro e Relações Públicas da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Por que escritoras no feminino? Esta associação é única. Tem como missão o quê? Das mulheres. Seria talvez, não é desvincular o homem, mas trazer a consciência à mulher. A consciência à mulher é uma coisa difícil de resumir em poucas palavras, vou tentar. Significa, você é escritora, divulga o seu trabalho como um trabalho de mulher escritora. Você é bailarina, divulga o seu trabalho como mulher bailarina, para não ser uma coisa que virou muito, a mulher só faz se o homem tiver feito para ela, ou então ela o que é que ela vai, enfim, foi colocado para o empoderamento. Significa, a mulher pode, com o homem ao lado, não porque o homem está ao lado. Certo. Ela pode ser a mulher e ter o homem ao lado. Não porque tem um homem ao lado, ela é a senhora do senhor fulano tal. Não é que isso não seja bom, mas quando se fala em termos desse, porque é um termo cultural, isso é mais no sentido da cultura, em que ela possa usar um termo nosso, desbravar o caminho por ela própria. E há cada vez mais escritoras? Sim. No Brasil, muito. há um desabrochar do interesse das poesia pela escrita, mais pela poesia? Sim, também. Inclusive a UB, que deve ter aí a presidente, fez 60 anos agora, este mês que estamos, e ela é comandada por mulheres. Tem homens sim, mas ela está sendo comandada. Isso é uma forma de dizer que nós também podemos fazer um trabalho bonito, sem precisar ser aquela pessoa que, se não for simpática, não consegue abrir a porta. Esta associação poderá integrar homens, sim, escritores, pensadores, que lutam pelos direitos das mulheres? Sim. E que fazem a diferença? Sim, ela se dá a estes homens, é como se fosse a personalidade de destaque. Eles são membros como personalidade de destaque. E nós temos já Ricardo Cravo Albim, é um escritor, um filósofo, um músico, uma pessoa de mais alto gabarito, faz parte também. Então, inclusive, o 25 de abril deste ano, eu é que organizei lá no Palácio São Clemente, com o nosso embaixador, que é um homem que é a residência do embaixador do Rio de Janeiro. E foi festejado justamente, e ele integrou, a mulher hoje faz parte, a senhora Consoleza, Maria Eduarda, faz parte também, e ele também foi homenageado. Então, não é uma divisória, é mais no sentido, nós podemos fazer porque temos uma obrigação de fazer também. As questões de género ainda necessitam deste impulso, destes inputs, deste pensamento no Brasil? Ainda há muita discriminação de género? Sim, eu acredito que há em todo o lado, porque aquilo que nós não conhecemos, nós queremos, não queremos perto.
Tem muito essa coisa, eu não sei o que é, não conheço, não vou me incomodar, que isso não me pertence. E não é assim. Todos nós temos que saber. Mas ainda tem, sim. Eu acho que a nível do mundo todo sempre ainda tem alguma coisa. O que você não consegue entender, você discrimina. É muito mais ou menos isso. A psicologia nos informa que aquilo que você não entende, você quer discriminar. Mas ainda temos, sim. Mas mesmo assim, esses grupos fazem também parte de nós. E a sua ação junto do Real Gabinete de Leitura? Eu sou lá secretária e membro, mas o que acontece lá é um local de grandes pesquisas, é uma biblioteca lindíssima. Fabulosa. Lindíssima. É bom, a gente faz parte nas festas. Não há um trabalho, assim dizer, que o participativo que seja semestral, é de acordo quando há um evento, mas é um local que eu considero dos mais bonitos em cultura no Rio de Janeiro. E colabora com o Real Gabinete há dezenas de anos. Sim, sim. Isso é um prestígio também para a comunidade açoriana, que se revê no seu papel e que está representada também. E sou da Sociedade Essa de Queiroz também. Ele veio, isso é muito bom, porque a Sociedade Essa de Queiroz, eu sou a secretária, e trouxe para festejar o aniversário também no Palácio São Clemente. Então isso é uma forma da gente trabalhar em que o nome de Portugal, e como diz o presidente da minha academia, digo minha academia no sentido carinhoso, presidente da Academia Luso-Brasileira de Letras, ele diz: quando ela fala dos Açores, os olhos brilham. Então, eu acho que agora impõe-se uma questão. A que se deveu esta visita aos Açores, nesta altura? Já esteve na Ilha Terceira? Sim. Agora está em São Miguel? E volto para a Terceira. Isso foi assim um momento que já se vem trabalhando já há alguns anos, não é uma coisa recente, sobre o monumento ao Antero de Quental. Há pouco nós conversamos sobre no Rio de Janeiro ter uma praça num lugar nobre, no Leblon, com o nome Antero de Quental. Se me permite, eu vou colocar como isso aconteceu. Nós estamos em plena guerra, 1942, e são nos escritos que constam nos arquivos lá no Rio de Janeiro. 1942, o governo é Getúlio Vargas. E o ministro da Educação e Cultura, que naquela época tinha os dois cargos, era uma pessoa, um intelectual famosíssimo, Gustavo Capanema. E aquela praça já tinha um nome, mas ele fazia 100 anos do nascimento de Antero. E a 18 de abril de 1942, no dia mesmo do aniversário, ele mandou que ficasse Antero de Quental. Se nós temos esse orgulho, que o mais difícil é colocar a praça, o nome, nós temos que ser muito agradecidos nisso e fazer um trabalho o melhor que nós podemos. As pessoas que frequentam a praça sabem quem foi Antero de Quental? Agora já tem uma pequena plaquinha que informa qualquer coisa muito, muito ligeira, mas acho que no dia a dia acho que não. Até porque eu, quando comecei isso, já são alguns aninhos, essa caminhada, eu fui falar com o prefeito da ocasião do Rio de Janeiro, um homem intelectual, César Maia, e ele me disse: olha, eu não sabia quem era Antero, mas para mim é surpresa essa praça de darem o nome, quando naquela época só se dava o nome a generais. Mas só um intelectual é que poderia saber o valor de Antero de Quental. Sim, e a família realmente, depois já conversei com o filho, e realmente o filho disse: o meu pai era um intelectual e era apaixonado por Antero de Quental. Então isso é muito bonito. E qual é o projeto que tem para o Rio de Janeiro em torno de Antero de Quental? Quais são as facetas que eu gostaria de ver implementadas? Projeto para o Rio de Janeiro aí é sério. Aí é sério. Olha, o que tem de bonito, porque sempre há uma construção trazendo outra. No próximo ano são 200 anos de nascimento
de Dona Maria II, a rainha brasileira que governou em Portugal. Isso é educadora. E se pretende fazer um movimento em que haja festejos sobre isso. E não é uma data melhor que para que se faça um monumento ao Antero? Porque nessa hora? Porque a Redentora, ela veio aos Açores, ela veio ajudar o pai, porque o pai, Dom Pedro I no Brasil e o IV em Portugal, ela veio para que o pai tivesse o apoio. Então nós só vamos retribuir o que alguém já fez há 150 anos atrás, não é? Então isso será um resgate, sim, da história, da nossa presença, da nossa história e da importância. Sim. Da nossa importância e no Brasil. E o monumento do Antero está sendo projetado, ainda não há concretização sobre isso, mas de princípio, para ser no metrô. Por que no metrô? Porque é a passagem de todos. E o metrô é o acesso a vários níveis de pessoas, não só os intelectuais que estão ligados, mas sim a todos para conhecerem. E ali a ideia é colocar um monumento ao Antero, um painel de azulejos com os poemas e haver saraus ali, onde haja declamado poemas dele e de outros. Então, enquanto as pessoas esperam pelo metro, podem estar a ler poemas de Antero de Quental. Sim. Essa é a ideia. É uma ideia. É a ideia desse trabalho. Muito rica. Porque todo vai trabalhar em torno da cultura, seja do Brasil, seja de Portugal e dos nossos Açores. Digamos que todo esse espólio que será disponibilizado vai dar um realce imenso aos Açores, no Rio de Janeiro. Sim. Vão contribuir para essa divulgação dos Açores? Eu espero que sim, e hoje vou aqui até lhe contar uma coisa. Eu hoje estive com o Sr. Presidente, o nosso o Dr. Vasco Cordeiro, e ele foi muito receptivo, me recebeu, como sempre, elegante. Enfim, também eu trouxe apoio de várias personalidades brasileiras para este momento. A Câmara do Comércio do Brasil e Portugal, que é a mais antiga fora de Portugal. Então, todos esses, eu trouxe o senador Bernardo Cabral, mandou correspondência, que é o primeiro na cadeira de Antero de Quental. Então, eu só tenho a agradecer de ter tantas pessoas me apoiando, e todos eles, posso dizer, todos eles são brasileiros, tem o Real Gabinete, estando apoiando essa ideia. E percebi a sensibilidade como o presidente Vasco Cordeiro ficou com essa manifestação. Então, eu fico muito feliz com essas novidades, porque esse é um projeto que tem estado emperrado nos últimos anos e parece que agora há uma força e há uma vontade política para o levar por diante. É claro que tudo isso se deve, grande parte desse trabalho se deve ao seu esforço, ao seu empenho, que nós, açorianos e açorianas, queremos agradecer aqui de viva voz, junto da professora doutora Idalina Gonçalves, e desejar-lhe as maiores felicidades. E o nosso tempo já se esgotou, vamos ter que nos despedir, depois desta belíssima entrevista que nos foi concedida pela professora Idalina Gonçalves, e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.